inércia diante do nosso avanço. Muitas vezes, vamos colocar assim, não obedecemos a algumas leis da natureza, algumas leis que são importantes, e por isso tudo que é desobediência, tudo que, vamos colocar assim, que é contra aquilo que é contra o propósito da criação, acaba se tornando depois em consequência. Nós estamos orando por todas as pessoas que passaram por esse terrível desastre em Petrópolis, na cidade de Petrópolis. Em 2011 eles passaram por isso também. Salvo engano, em 88 teve um outro também lá em Petrópolis, também muito terrível. Tem a Brumadinho, tem essas barreiras que muitas vezes se rompem. E da mesma forma, sempre por uma questão de desobediência, sempre por uma questão de, vamos colocar assim, de não se seguir algo que é de segurança, construção em áreas, em ribeirinhos, próximo a margens de rios, que todo mundo já sabe que são rios que transbordam. Mas, amém. Vamos orar para que as pessoas vitimadas neste momento sejam consoladas. Eu estava ouvindo relatos de um pai que tinha perdido filho, esposa, vizinhos. Então, eu sei que são pessoas que neste momento não tem nada, de uma noite para o dia perderam tudo. E isso não é fácil não, é muito difícil, é uma situação muito difícil. Nós devemos, como igreja, estar preparados não só para orar, para interceder, mas como eu estava falando para a presbítera Sandra, a igreja tem um papel muito importante neste momento que a igreja infelizmente desconsidera, que é o papel da capelania. Pouco se fala em capelania. A capelania ela atua diretamente em momentos como esse, em momentos de tragédia. A gente pensa que a capelania está presente somente nos hospitais, somente nos presídios. A gente faz essa ideia, mas a capelania não. A capelania ela também vai nestas áreas atingidas exatamente para trabalhar no consolo, para levar o alimento, para levar todo o subsídio necessário para as pessoas. E as igrejas, não estou falando que as igrejas não estão participando, mas eu quero dizer sim, que muitas vezes o foco da igreja não é a bondade, não é a amabilidade, como nós estamos pregando, não é a benignidade. Muitas vezes ela só quer receber, mas ela não quer exercer e ser. Quer estar na sociedade, mas não procura ser, infelizmente. Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos cuidar para que a palavra fala, você que está de pé, tome cuidado para que não caia. Longe de nós cairmos também. Amém? Isso feito, vamos abrir nossa palavra no Salmo capítulo 37. É um salmo conhecido, é um pouquinho grande. Eu vou ler e já vou entrar direto na oração. É um salmo de Davi, tem como tema: temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz-se o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva ao cabo os seus maus desígnios.
Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos de coração herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor. Pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços do inimigo serão quebrados, mas o justo, o Senhor o sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Isso sou eu. Porém jamais vi o justo desamparado. Esse sou eu. Nem a sua descendência mendigar o pão. Esse sou eu. Glórias a Deus. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do teu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o teu caminho, e ele exaltará para possuires o que é a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecerá. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Venha o Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua força no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam o que? Refúgio. Esse é o nosso Deus. Ei, rebacharabacandaromanás. Lirehe mandaio mandaie. Ho! Bendito é o Senhor, o Deus da glória, Pai da eternidade, o Deus todo-poderoso, onde o ser e o estar estão em suas mãos. Todo governo, todo domínio está diante do nosso Deus. E como igreja eleita, como justos, como separados, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor, em unanimidade, certos de que o Senhor um dia nos buscará, nos levará, ou para uma eternidade, para um reino, ou superior, para uma terra nova, ou as moradas celestiais. Nós cremos nisso, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este momento tão maravilhoso, onde nós podemos entregar a Ti o nosso culto, a nossa oferta,
o nosso culto racional. Recebe agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, declaramos aberta esta reunião, para que o Senhor possa agir agora em nosso meio, conforme bem lhe aprouver. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão nos acompanhando pela internet agora. Vai de encontro a cada casa, a cada família. Vai abençoando, Espírito Santo. Vai entregando, vai enchendo. Nós agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, como sacerdotes desta igreja, desta casa, nós dispomos, Deus, toda sorte de bênção espiritual, através da autoridade do nome de Jesus, que nos foi outorgada. Nós declaramos agora, que cada casa, cada família será abençoada em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, agora este momento de louvor, de adoração. Recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe em nome de Jesus Cristo. Abençoa o Ricardo, abençoa a Natália em nome de Jesus Cristo. Toma conta das nossas vidas. Seu Senhor agora, totalmente adorado. Nós declaramos ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. A Ti somente, Pai, a Ti somente, Jesus, a Ti somente, doce amigo, Espírito Santo, seja toda a honra, toda a glória, toda a majestade e todo o domínio para sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus, nós queremos te amar, nós queremos cumprir os seus mandamentos, nós queremos te agradar, Jesus. Nós não queremos te amar apenas com canções, nós não queremos te amar apenas com palavras, nós não queremos ser julgados pelo Pai, como aqueles de Apocalipse, que Ele fala, eles dizem que são, mas não são, porque apenas falam, mas não te amam de verdade, com as ações. Espírito Santo, coloca no nosso coração a intenção correta de amar o Pai, que quando nós fizermos os atos de justiça, não seja para sermos conhecidos, mas para que Jesus seja conhecido através de nós. Que quando nós cumprirmos os mandamentos de Jesus Cristo, que Ele nos entregou no Sermão do Monte, seja porque realmente nós amamos e entendemos que para chegar até o Pai, nós precisamos negar a nós mesmos, seguir Jesus, tomar a sua cruz, segui-lo. Que a nossa vida não seja de redes sociais bonitas, mas que seja do secreto mais lindo, porque quem está achando lindo é o Pai. Que a nossa música não fique somente nessas quatro paredes, mas que o louvor do nosso coração chegue ao Pai como um perfume suave, aquele que faz um sorriso abrir no rosto do Pai. Espírito Santo, nos ensine a amar o Pai como convém, a amar a Jesus como convém. Jesus, nós queremos te esperar e ser achados pelo Senhor quando voltar, te esperando. Esse é o desejo do nosso coração nessa tarde. Aleluia, glória a Jesus. Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, dos versículos 1 ao 13. Mateus 25,
dos versículos 1 ao 13. Na minha versão fala assim: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouquinho do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Podem sentar. Bom, eu não sei, eu acredito que todos aqui têm Facebook. E aí, eu e a presbítera estávamos até conversando essa semana sobre em um relacionamento sério, né? Geralmente, quando a gente faz a nossa conta no Facebook, ele pergunta: qual é o seu status de relacionamento? Se quando você faz a sua conta, abre a sua conta, você está solteiro, lá nas configurações do seu perfil, você vai colocar solteiro. Aí, Deus vai te abençoar com o varão, com a varoa, enviado dele, e você vai lá e altera: em um relacionamento sério com o fulano, em um relacionamento sério com a fulana. E aí, hoje nós vamos falar sobre em um relacionamento sério com Jesus. Várias citações na Bíblia, né, como por exemplo essa de Mateus. A Bíblia fala muito sobre noivo, noiva, casamento, noivo, noiva de novo, e as bodas, né? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Então, isso mostra que Jesus, né, tudo que envolve Jesus, ele está falando sobre esse relacionamento sério que é o casamento. E aí, eu comecei, depois de ouvir uma pregação, que eu ouvi alguns aspectos de como era o noivado e o casamento eu fiquei muito curiosa para saber como que é o casamento judeu. E aí eu comecei a pesquisar sobre como que é, e aí eu descobri que tem muitas características, muitas coisas que acontecem no casamento judeu, né, ou judaico, que tem muitos simbolismos, né, e tem umas coisas que são incríveis, assim. Eu não vou trazer tudo que eu descobri, quem sabe ficar para uma próxima pregação, mas eu vou falar um pouco sobre o que Jesus estava falando nessa parábola das 10 virgens. Naquela época de Jesus, acredito que hoje já não é mais assim, devido à modernidade da vida, a correria, né, as mulheres trabalharem e tudo mais. Mas naquela época, quando um rapaz gostava de uma moça, ele ia lá e pedia ela em casamento. A partir do momento em que ele pedia ela em casamento, eles ficavam noivos. Então é daí que já tem a noiva e o noivo. A partir do momento em que se tem uma noiva
E um noivo, cada um tem suas responsabilidades como noiva e como noivo. A responsabilidade do noivo era sair, né? Ele partia de viagem, geralmente para a casa do pai dele ou próximo da casa do pai dele, para construir a casa onde o casal ia morar depois do casamento. Eu não sabia disso, que antigamente tinha esse costume, né? Então, assim que ficou noivo, o noivo saía em viagem para ir construir a casa que o casal ia morar depois do casamento. Enquanto isso, a noiva que ficava aqui, ela tinha algumas obrigações. Primeiro, que ela ganhava uma lamparina, né? Que é a tal aqui da parábola. Cada uma tinha a sua lamparina. Só que não bastava ela ter a lamparina. Ela tinha que prover o óleo e manter essa lamparina 24 horas por dia acesa. Não importa se o noivo ia ser rápido, construir uma casinha pequena e voltar em semanas ou meses, ou se ele ia ficar muitos anos porque ele quis construir uma mansão gigante. Independente do tempo, e elas nunca sabiam quando que eles iam voltar, porque não tinha WhatsApp para ficar mais fácil, elas tinham que estar prontas. Em 2 sentidos, a lamparina sempre acesa. Porque ela ficava num lugar visível da casa, onde as pessoas na rua sabiam que a moça daquela casa estava noiva. Então já é um diferencial. Se ela deixasse aquela lamparina apagar, que noiva é essa que tipo não respeita o próprio noivo, que deixa a lamparina, que é o símbolo de que ela está noiva, apagar? Então já começa por aí. Ela tinha essa responsabilidade de se preocupar. Não pode apagar durante a noite, não pode apagar durante o dia. Eu tenho que estar sempre com essa lamparina acesa e com óleo reserva, para que, se caso estiver acabando, eu já botar. E outra coisa é que ela tinha que estar sempre pronta, vestida de noiva. Então, por exemplo, tem se eu não me engano, é mikveh, que se chama, é um banho que todas as moças noivas judias, todo mês ela tem que se banhar nesse banho. Banhar nesse banho é bom, né? Mas é isso. Porque o fato dela imergir nessas águas, ela está se purificando. Ela está trazendo a purificação para a alma, para o corpo e para o espírito dela, enquanto o noivo não chega. Jesus, eu descobri que no judaísmo, né, Jesus era judeu, né, então o casamento que ele fala tinha todas essas características. O casamento não é só a união de 2 pessoas, mas era o dia de perdão do pecado dos 2. Eu não sabia disso também. O dia do casamento judeu, o noivo e a noiva são perdoados De todos os pecados que eles pudessem ter cometido até o dia do casamento. E aí, enfim, então ela tinha que estar sempre preparada, porque quando falasse, né, igual eu estava aqui no começo da parábola, eis o noivo, saiam ao encontro dele, elas não tinham o tempo de pegar a lamparina e sair para encontrar. Elas não podiam falar assim, ai não, peraí, eu vou tomar um banho, vou fazer uma escova no cabelo, não ia ter tempo para isso. Ou então, peraí que eu não fiz minha unha, eu preciso fazer, não podia. Ou então, ai, eu não passei perfume, tem que passar. Não importa. Quando falassem, eis o noivo, sai ao encontro dele, elas só tinham tempo de pegar a lamparina e ir. Então, a lamparina tinha que estar sempre acesa, nunca podia se apagar. E elas tinham que estar sempre ataviadas, prontas para sair, para encontrar o noivo. E aí, aqui a gente consegue ver o porquê que Jesus falou dessa parábola, né? Porque até então, eu sempre li, mas, tipo, tá bom, né? A noiva, lamparina, aquelas coisas, uma lamparina com uma noiva. Mas entendendo que antigamente era assim que funcionavam os casamentos e os noivados, eu falo, gente, eu nunca mais vou ler essa passagem. Tipo, agora faz todo sentido, gente. Por quê? Jesus, quando deixou a glória de Deus, de ser como Deus e veio como homem,
morreu na cruz para pagar o preço do pecado de toda a humanidade, ele pediu a humanidade em casamento. O sacrifício de Jesus não foi apenas para perdoar os nossos pecados, mas foi um pedido de casamento. A partir do momento em que ele pediu a gente em casamento, nós cremos e aceitamos o sacrifício dele na cruz como a única fonte para chegar até o Pai, como a única fonte de salvação das nossas vidas. Nós aceitamos o pedido de casamento de Jesus e nos tornamos noivas dele. E ele, como noivo, assim como o noivo da parábola, saiu. A gente cantou isso agora. Ele foi preparar a casa que a gente vai morar com ele depois do casamento no céu. Eu falei, gente, coisa mais linda. E eu falei, nossa, a minha cabeça explodiu. Eu falei, gente, a parábola agora faz muito mais sentido. Quando Jesus fala, eu vou para o Pai preparar moradas, e eu vou voltar para buscar, é porque ele fala assim, agora que você é minha noiva, a minha responsabilidade de noiva é construir o nosso lar. E a nossa responsabilidade de noiva, Jesus, é manter as nossas lamparinas acesas, apagada, porque não tem combustível, que é o óleo dele, que é a unção dele. E aí depois Deus veio falando, né, sobre a batalha espiritual que nós tínhamos que travar. E agora a gente começou o ano falando o quê? Viver pelo Espírito, né? Já começamos logo, acho que a primeira quarta-feira do ano, a segunda, já falando sobre viver no Espírito, porque Deus está falando, gente, eis que estou à porta e bato. Tem gente sem óleo e eu não quero correr o risco de chegar e ter gente sem óleo. Ó, acorda, vivam pelo Espírito. E aí começamos a aprender cada vez sobre um fruto do Espírito e aquilo lá, aqui ó, na nossa mente. Viva pelo Espírito, cada dia um fruto do Espírito novo, cada semana e tudo mais, para que não viva mais do jeito que você sempre viveu, porque não está dando, não é suficiente. Não basta aceitar Jesus, não basta aceitar o pedido de casamento de Jesus, se não fizer o papel de noiva de Jesus. Então a gente tem que buscar o Espírito Santo, buscar viver os frutos do Espírito Santo. Aí, consequentemente, nós temos que buscar os dons do Espírito Santo, porque a partir do momento que aquele fogo está pegando fogo dentro de nós, não tem como você não manifestar os dons do Espírito Santo. Precisamos conhecer os tipos, buscar por cada um deles, né? Paulo fala em Coríntios, buscai pelos melhores dons. Tipo, não é Deus que vai chegar e falar assim, quem quer, quem quer. Não, o Espírito Santo já está no nosso coração. Nós é que temos que pedir, Espírito Santo, eu estudei os dons e eu achei o de profecia incrível, eu quero profetizar e não sei o quê. Ou então chega, Espírito Santo, eu quero o dom de cura, eu quero falar e as pessoas serem curadas, e Jesus ir trazer a transformação na vida delas, é ir buscar os dons do Espírito Santo. Outra forma de manter a nossa lamparina acesa é buscar a sabedoria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Jesus fala, eu vou deixar o Consolador, aquele que vai ensinar todas as coisas. Se ele vai ensinar é porque ele tem sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, então é dele que nós temos que buscar. Consequentemente, viver no Espírito, renovar a nossa mente através do Espírito Santo de Deus. E aí eu queria convidar vocês a lerem aqui comigo o versículo áureo, que está em Hebreus 9, 28, fala assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muito, ou seja, ele veio e pediu a humanidade em casamento, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, ou seja, não para pedir em casamento de novo, porque ele já pediu, mas para salvar aqueles que esperam por ele. É uma palavra, ele vem salvar os que
esperam por Ele. Ele não vem salvar os que aceitaram Ele. Não basta só aceitar, a gente tem que esperar, né? Se eu falar que tia, semana que vem, domingo eu vou almoçar na sua casa. Se eu chegar lá meio-dia e a tia estiver dormindo, eu entendo o quê? Que ela não estava me esperando, que ela não botou fé que eu ia almoçar na casa dela, né? Se eu chego lá e ela, quando me viu na esquina, ela falou assim: é mesmo, a Natália ia vir. Deixa eu ir comprar uma coca. Não comprei ainda. Aí, no meio tempo que a tia está lá no mercado comprando a coca, eu chego e ela não está lá. Eu falo: ué, eu não falei que ia vir? Por que ela saiu? Não entendi. A mesma coisa Jesus. Ele falou que vai vir, gente. A gente tem que esperar, porque se a gente dormir, se a gente sair para comprar o óleo na hora errada, ele vai vir e a gente vai ficar. Então a gente tem que estar sempre prestando muita atenção. Acordar pensando que Jesus está voltando e dormir pensando que Jesus está voltando. O que eu estou fazendo para provar que eu estou esperando Jesus, né? Porque não adianta, a tia aceitou o meu autoconvite, né? Nós aceitamos que Jesus falou que vai vir, mas nós temos que provar isso esperando ativamente. Não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa. E aí eu queria convidar vocês a abrir em Romanos. Nós vamos ler um tanto bom agora. Então, já vai abrindo aí em Romanos 12. Pode deixar em Romanos 12. Em Romanos 11, está falando sobre o futuro de Israel. Já está falando que Deus vai vir, vai mudar a sorte de Israel. Está falando sobre a bondade de Deus com todo mundo, né? Fala assim: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as iniquidades. Essa é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, em Romanos 11, Deus já estava falando: olha, Jesus vai vir e vai consumar o casamento. Mas enquanto isso, a noiva, né, tem que manter a lamparina acesa. Como manter essa lamparina acesa? Tem descrito nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Mas nós vamos ler só o 12 e o 13. A minha versão fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, qual que é o padrão deste mundo? A gente está mais parecido com o padrão, com a cultura humana ou com a cultura do reino de Deus? Ele está falando: olha, se você como noiva não pode parecer com as solteiras. Você não pode ter o comportamento das moças solteiras, né? E isso para os moços também, né? Porque estamos falando como noiva de Cristo. Então estamos falando espiritualmente. Nós não podemos agir como se fôssemos solteiras ou solteiros, né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus, desde que Ele criou o mundo, era viver assim, com a gente. Era vivermos juntos com Ele, adorando Ele, num relacionamento íntimo com Ele. Aí, continuando: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros.
Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, que faça com generosidade. O que preside, que seja com zelo. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Ou seja, nós estávamos falando de buscar os dons do Espírito Santo, Aqui ele só está confirmando, realmente, para nós mantermos a nossa lamparina acesa, nós precisamos entender que todos têm uma função. Ninguém é disfuncionado no corpo de Deus. Toda noiva, cada uma das noivas de Jesus tem uma função, tem um propósito. A partir do momento que a gente não está cumprindo a nossa função como parte do corpo de Cristo, a nossa lâmpada está se apagando. Para que a nossa lâmpada esteja acesa, nós precisamos cumprir o propósito de Jesus, com os dons, os talentos, os chamados que Ele tem para cada um de nós. Continuando, ele falou assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de quarta-feira, que eu estava caminhando com a presbítera, e aí a gente presenciou um acidente e tal, e aí a gente estava comentando, nossa, como a policial que estava lá era bruta, era rude, o cara sofrendo, morrendo de dor, e ela toda brutona. Aí eu lembrei nesse versículo, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Às vezes a gente está tão inserido nesse mundo, vendo as coisas difíceis, os pecados e tudo mais, a iniquidade, que a gente tem a tendência de ficar duro, de nos apegar ao mal, porque ele está tão aqui em cima da gente, que a gente acaba abraçando ele. E aqui, é Paulo que escreveu Romanos. Paulo está falando, apeguem-se ao bem, independente do mal estar te cercando, da iniquidade estar te cercando, apeguem-se ao bem. O fruto da bondade, que é o de quarta, que estamos vivendo essa semana. E continuando, ele falou assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, não é apenas daqueles que fazem o bem para nós, mas de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se no ambiente não tiver paz, que não seja por nossa causa. Se não tiver paz, que não seja por nossa, que nós não sejamos um dos influenciadores para que não haja paz no ambiente. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de beber. Se tiver sede, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aqui ele fala uma coisa muito interessante: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, toda vez que a gente fala assim,
toda vez não. Na verdade, o Espírito Santo nos convida hoje a pensar, para olharmos para as nossas lamparinas espirituais. Elas estão se apagando, estão bem acesas, está mais ou menos, já apagou faz tempo. E aí, se a gente entender que precisamos, que ela ainda está meio apagadinha, ou está nada apagada, a gente pode ler esse capítulo e falar: ah, tá, eu estou fazendo isso. Ah, eu não estou fazendo isso. Ah, eu preciso melhorar nisso. Ah, eu preciso pedir para Jesus me ensinar a fazer esse outro, porque sozinha não dá, não. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude e me ensine a me apegar ao bem. Mesmo que a maldade esteja ao meu redor, nas coisas que se apresentam, que o Espírito Santo nos ensine. Aí ele continua em Romanos 13. Fala assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Deus detesta a rebeldia. Não importa se a autoridade está errada, se a autoridade está roubando, se a autoridade está abusando da nossa inocência. Deus, aqui Paulo está falando, estejam sujeitos às autoridades. Ele não fala assim, às autoridades corretas. Não. Se é autoridade, se é chefe, se é professor, não importa. Se é autoridade, a gente não pode se rebelar, porque isso pode fazer a nossa lamparina se apagar. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faz o bem e você terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É como eu falei agora há pouco, né? A gente não pode querer fazer as coisas de Deus só por medo de ir para o inferno. Que a motivação do nosso coração não seja assim: ah, eu vou aceitar o pedido de casamento de Jesus, eu vou fazer atos de justiça, vou fazer bondade, vou ter paciência, mas é porque eu não quero ir para o inferno, né? Deus me livre de ir para o inferno. Não. Aqui ele fala, quando você fizer tudo isso, faça com a intenção porque você ama Deus, porque você tem uma consciência renovada, que nós lemos no capítulo anterior. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o cumprimento da lei é o amor. E aqui, esse é o combustível que mais vai fazer o fogo do Espírito Santo queimar nas nossas lamparinas do nosso coração. Porque Jesus é amor, gente. Ai, como ele é fofinho. E aí aqui, para terminar essa parte, ele fala assim: e digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, né? As moças lá, as virgens, elas aceitaram o pedido do noivo, levaram as lamparinas, mas só porque ele demorou um tiquinho, já pegaram no sono.
E aqui Jesus está nos falando, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando começamos a crer. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, a escuridão de falta de luz na lamparina já era. Nós precisamos ter a nossa lamparina o mais acesa possível, o mais queimando possível. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades ou libertinagem, não em discórdias e ciúmes, né? Como se a gente ainda não tinha entendido desde o que a gente está lendo, né? Ele falou, olha, se você ainda não entendeu, tudo isso aqui é lamparina apagada. A gente tem que se revestir do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a luz. E aí Ele que vai acender a nossa lamparina. E não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. E se a gente continuasse, seria legal se nós lêssemos em casa a continuação no 14, ele fala, né, sobre ajudar quem ainda está iniciando na fé. Outra forma também de deixar a nossa lamparina acesa é entender o que é liberdade, né, que não é libertinagem, né, o amor de Jesus Cristo. E também fala sobre agradar ao próximo e não a nós mesmos, né? Isso ele já falou aqui e ele vai repetir de novo. Então, se ele vai repetir é porque realmente é algo muito importante. E depois é isso. Então, eu queria convidar vocês a ficarem de pé novamente, fechar os olhos, colocar a mão no seu coração e realmente se ligar no Espírito Santo neste momento. Comece a conversar com Ele, comece a falar sobre a sua lamparina espiritual, a lamparina do seu coração. No começo do culto, o presbítero leu o Salmo 37 e por volta ali dos versículos 20, 22, já estava escrito: aparta-te de fazer o mal, faça o bem, para que você colha frutos na eternidade. Olha o salmista já falando sobre o nosso casamento com Jesus. Ele falou, a partir do momento em que você se torna noiva, você tem que deixar a maldade, você tem que se apartar daquilo que traz a iniquidade e começar a fazer o bem, porque Jesus só fez o bem, o seu noivo só faz o bem. Quando nós nos casamos e tomamos o nome do noivo, né, no documento, né, em tudo que a gente assina, em coisas que nós vamos fazer, nós levamos o nome do nosso marido, né, do futuro marido. Nós estamos levando o nome de Jesus, como noivas de Jesus. Como nós estamos levando o nome dele? O nome que é acima de todo nome. O nome que traz cura, o nome que traz salvação. O nome que ele fala, quando pedir alguma coisa para o Pai, pede em meu nome, porque meu nome abre portas. O meu nome faz com que o Pai abençoe o que estamos fazendo com o nome do nosso noivo. Espírito Santo, neste momento, nós estamos fazendo uma autoanálise, cada um da sua lamparina. Nós aqui neste lugar, nós que estamos nos vendo aqui, todos nós já aceitamos o pedido de casamento de Jesus. Todos nós já somos noivas de Jesus. E nós entendemos que nós temos que estar prontas, vestidas de acordo com a noiva que espera o seu noivo.
Nós entendemos que nós temos que estar limpas, como uma noiva se prepara para o dia do casamento. Nós entendemos que o nosso noivo está preparando, a parte dele ele está cumprindo, e nós queremos cumprir a nossa parte, Espírito Santo. Não deixe que nós nos esqueçamos que nós estamos esperando. Não deixe que nós caiamos num sono espiritual, num esquecimento espiritual, que nós nos peguemos em distrações com coisas naturais e esqueçamos que nós estamos esperando, porque Jesus só vai vir salvar quem está esperando por Ele. Nós queremos ser achados por essas pessoas que estão esperando ativamente por Ele. Que tudo que sair da nossa boca reflita essa espera por Jesus. Que todas as nossas ações, os nossos passos, todas as nossas escolhas reflitam a espera por Jesus Cristo. Que tudo que nós venhamos decidir reflita a escolha pela espera de Jesus Cristo. Que quando as pessoas veem as nossas lamparinas, elas vejam ela acesa. E quando elas verem a nossa lamparina acesa, elas se incentivem a manter a lamparina dela acesa. Espírito Santo, nos use como pessoas que incentivam outros a acender as suas lamparinas que por algum motivo deixaram apagar. Que quando nós vermos a lamparina de alguém que está se apagando, nós não venhamos com os dedos para apontar o pecado. Olha, está se apagando por causa disso, disso e disso. Mas que nós venhamos chegar com o amor de Jesus, o amor do nosso noivo, e falar: que tal colocar um pouco de fogo na sua lamparina? Que nós possamos ser esse tipo de pessoa. Não deixe, Espírito Santo, que a nossa lamparina se apague, mas que nós possamos estar buscando pelo Senhor, pelos seus dons, pelos frutos do Espírito, pela sua sabedoria, por viver pelo Espírito diariamente, até quando nós formos dormir, que nós estejamos alertas, esperando de verdade o nosso noivo. Nos ajude, Espírito Santo, a manter a nossa lamparina acesa. Se a nossa lamparina já se apagou, nos ajude a acendê-la novamente e mantê-la acesa até a volta de Jesus. Se tem alguém nos assistindo pela internet, que ainda não tinha entendido que Jesus veio para morrer por nós, para que nós não precisássemos morrer eternamente, mas que nós podemos ter acesso ao Pai, que é Deus, que criou os céus e a terra. Que essa pessoa que entendeu que Jesus está pedindo ela em casamento, com o sacrifício dele na cruz, que essa pessoa que aceitou esse pedido de casamento de Jesus, que ela possa receber a sua lamparina, e que ela possa também, Espírito Santo, acendê-la e manter acesa no seu coração, que ela não venha apostatar da fé. Muitos nos últimos dias, que é os dias que estamos vivendo, se apostatarão da fé e do amor. Que nós não sejamos achados entre essas pessoas. Nós queremos ser achados nas pessoas que estão amando, que estão se apegando ao bem apesar do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu pedi para o Ricardo, eles vão cantar uma música que nós cantamos no início. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Amém? Natália falou algo, como ela mesma diz em casa às vezes, puf, explodiu. Quando Jesus fala em João 14,
Não se turbe o que? O vosso coração. Credes também em mim? Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o quê? Lugar. Bateu, né? Com um noivo que fazia compromisso com a noiva, que ia preparar lugar então para a morada. Enquanto isso, a noiva ficava esperando. Aí nós vemos também todo o acontecimento de José e Maria. A gente começa a entender o porquê da ausência de José naquele momento. Ele estava fora, exatamente preparando lugar. Quando ele volta, na realidade já havia um compromisso. E o costume dizia que eles não podiam se conhecer. E ele então encontra ela grávida. E segundo o costume, ela deveria o quê? Morrer. Aí José o quê? Se sacrifica. Ou seja, toda a moral, todo, vamos colocar assim, o histórico de José, o status de José. Jesus fez a mesma coisa. Ele morre por nós, exatamente porque para que aquilo que a apontação do pecado, a acusação que nós teríamos, então ele fala: estou levando na cruz, mas eu te assumo. Eu quero casar com você assim mesmo. Aí se nós formos puxar lá para Oséias, nós vamos entender um pouquinho mais de Oséias também. Quando Deus faz o profeta passar por toda aquela situação, era exatamente já promovendo algo para o plano da salvação, para apontar o plano da salvação. E é interessante que a igreja hoje é a noiva. Algo que você falou que eu achei muito interessante: as vestes nupciais. Assim como a viúva fica um tempo, na tradição judaica, ela fica um tempo vestida de luto, quando o noivo sai para a construção, ela já fica vestida de noiva. Legal isso, achei interessante. Indicando que ela já é separada, que ela já tem um compromisso. Então nós, como igreja hoje, nós devemos já carregar as nossas vestes nupciais. E essas vestes nupciais, como você falou, são exatamente, vamos colocar, os meus atos, as obras que eu tenho, que vai apontar que eu sou noiva de Cristo. Amém? Então vamos começar a pregar aqui. Vamos cantar. Cante agora, oh Deus! O Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Aleluia, virá. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar.
aplaudir ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Linda palavra que nos promove uma esperança, mas também cuidado. Amém? Louvado seja o Senhor. Só justificar aqui para quem está nos acompanhando pela internet. Tivemos algumas quedas aí, parada de imagem, tivemos alguns problemas técnicos aqui, tivemos problemas de ventania no último mês. Eu não tinha subido para confirmar, mas pelo que eu estou vendo aqui, nós tivemos muito problema de telha aqui, né? Vazou em várias partes aqui da igreja que não tinha, né? Então, e aí parou alguns equipamentos ali, graças a Deus, eu acho que não afetou o equipamento, está funcionando, mas parou a transmissão em determinado momento. Eu vou tentar fazer uma montagem depois, tentar fazer alguma edição para ver o que a gente consegue aproveitar da ministração da palavra. Mas amém, glórias a Deus, amém? Importante é que lá nas moradas celestiais, nós não vamos pagar IPTU, nós não vamos ter vazamento de teto, viu, Mira? Você não vai mais ficar com medo de olhar para aquele teto, não, lá não vai ter isso. Você vai olhar e falar assim, meu Deus, é tudo meu, é tudo meu. Amém? Glórias a Deus, amém? Louvado seja Deus. Quarta-feira então, qual que é o próximo, Natália? Esqueci de novo de ver. Abra aí, Ricardo, Gálatas 5, 22. Nós estamos na bondade. A bondade, pelo que eu vi em todas as versões, todas eram bondade, e eu agora esqueci de ver a próximo fruto. Fidelidade. Tá. Em algumas traduções eu vi que fidelidade estava fé também. Fé e fidelidade. Fidelidade, né? Então, algumas traduções falam fé, eu vi. Eu procurei ver. Mas, amém, fé ou fidelidade está dentro. Nós vamos trabalhar. Quarta-feira, então, é o 7º atributo do Espírito Santo, que a bondade é o 6º. Então agora a fidelidade será o 7º. Como é que foi, Miriam? Teve muita bondade essa semana? É difícil, mas a gente chega lá, é difícil também para todo mundo. E aí, presbítero, como é que foi a bondade essa semana? Mas que não fica só isso não, é muito mais. É uma das coisas, amém. Ricardo também, Natalinha, amém? Eu também, teve momentos assim que foi acirrado, assim. O Espírito Santo, e aí, cabeção, o que você vai fazer agora nessa situação? Quero te ver. Falei, tá bom. Mas amém, glórias a Deus. Então quarta-feira nós estaremos falando sobre fidelidade, sobre fé. É o 7º atributo, o 7º fruto, e eu tenho certeza que o Senhor está nos levando a um nível de profundidade espiritual, de proximidade, de relacionamento com Jesus, exatamente para que nós estejamos preparados. Eu entendo que todas as palavras elas estão vindo no encaixe assim. Essa palavra que a Natália ministrou hoje está muito encaixado com as ministrações de quarta, com a ministração de domingo mesmo da pastora Elisete. Então eu vejo que o Espírito Santo está trabalhando dessa forma, amém? Quarta-feira então, culto da vitória, o 7º fruto. Mas domingo eu quero que os irmãos, para quem está assistindo na internet também, nós estaremos aqui com o missionário Raul, né? Eu não vou falar muito das missões dele, deixar ele para ele falar, amém? Só aqui justificando que nós vamos começar transmitindo o culto de domingo, gravando também, mas até a hora que for chamá-lo. Depois nós vamos parar a transmissão por uma medida de segurança dele, para o trabalho que ele faz, ele precisa se resguardar nome e imagem. Então, nós vamos deixar, vamos fazer igual fizemos com a missionária Dina, a mãe dele, nós publicamos apenas depois o áudio, né, posteriormente. Tá bom? Então, quarta-feira, domingo, quarta-feira, quarta da vitória, e domingo, culto da família. Amém? Vamos levantar nossas mãos neste momento, vamos receber a bênção apostólica do Senhor, em nome de Jesus. Eita Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra, que ela venha, Senhor Jesus, cair em semente, como semente em terra boa, para germinar e frutificar a 30, a 60, a 100 por 1.
Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, amada igreja, esteja contigo, noiva de Cristo, não somente hoje, noiva preparada, noiva prudente, noiva que não deixará faltar o azeite nas suas candeias, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Nós vamos em paz e em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Maranata.